Boa noite, gurizada. Estou aqui para cumprir a que eu tinha enviado no WhatsApp dos nossos grupos, né? Da PNP3, História em Análise, que eu tinha dito que eu ainda hoje ia colocar material referente à quinta semana. Me atrasei um pouco, é, é muito compromisso, né? E essas aulas, a gravação dessas aulas acabam tomando muito tempo, nem tanto pela gravação. O que toma muito tempo é colocar no YouTube. É muito demorado, ainda mais com essa internet maravilhosa que nós temos aqui em Pelotas, né? Aí as coisas demoram. Um vídeo de 30 minutos, 35 minutos, tu leva horas às vezes para colocar no YouTube à disposição de vocês. É aí que está o grande problema, senão as coisas seriam mais dinâmicas. Mas o fato é que eu estava atrasado e por isso estou colocando duas, em seguida, uma em seguida da outra. Nós colocamos no vídeo anterior, falamos no vídeo anterior sobre o processo de redemocratização brasileiro, né? Como os militares pensaram o retorno da democracia e quais são as consequências deste pensar da democracia pelos militares hoje em dia. E agora eu mudo totalmente de foco e vou trabalhar as diversas formas como o Estado, como o governo se organizou ao longo da história. Essa aula que nós vamos trabalhar hoje, eu trabalhava ela muito quando eu trabalhava em cursinho pré-vestibular, porque ela me permite rapidamente falar sobre sobre vários conteúdos. Através das funções do Estado, eu vou trabalhar conteúdos do primeiro ano, do segundo ano e do terceiro ano muito rapidamente e de forma comparativa. Então, a minha ideia analisar nesse vídeo, de forma rápida, as diversas formas de organização dos homens e como diversos governos organizaram sociedades diferentes. Primeiro, o que é o Estado? Que a gente fala do Estado, organização estatal. O Estado é um órgão que regula a sociedade, é o órgão que regula a sociedade. Ele é composto pelo governo, o governo faz parte do Estado. O Estado como é que vamos dizer, como é que nós vamos colocar? É, o Estado não existe. Nós usamos o Estado como a palavra que designa os órgãos que regulam a sociedade. Então, faz parte do Estado o governo, faz parte do Estado a polícia, faz parte do Estado o executivo, legislativo, judiciário, faz parte do Estado os serviços de saúde, os funcionários públicos, todos esses fazem parte do Estado. E, ao longo da existência do Estado, diversos governos vão cumprindo essa função. Então, o Estado, a palavra que estava faltando, o Estado é um órgão abstrato. É o órgão abstrato que nos regula e nos coordena e nos organiza. Né? E ele atua ele atua junto à nossa sociedade através do governo. O governo o governo é a colocação na prática da figura do Estado. O Estado é um órgão, uma invenção, uma suposição, né, que nós usamos para designar esse organismo que controla e regula a nossa sociedade. E ele atua junto à sociedade através da figura do governo. Tá? Vocês conseguirem me fazer entender essa diferença de Estado para governo. Então, de novo, Estado. Estado não existe. O Estado é um mecanismo todo de poder que organiza a sociedade. E esse mecanismo de poder está na mão de pessoas que compõem o governo. Então, um rei é o governo. Mas o rei só é rei porque faz parte do Estado. O rei, ao ser rei, faz parte do Estado. De novo, o rei é o governo. E o rei existe porque faz parte do Estado. Então, o Estado é um mecanismo maior que comanda todos nós. E ele atua junto a nós através do governo. Tá? Essa é a diferença de Estado para governo. Nós vamos analisar como esse grande guarda-chuva que a gente chama de Estado, esse grande mecanismo que coordena a sociedade, como ele se alterou e se estruturou ao longo da história da humanidade. E eu começo lá na pré-história, antes da própria existência do Estado. O Estado surgiu no período neolítico. Né? Se eu entender o Estado como um órgão composto pelo governo, composto por uma burocracia, por funcionários públicos, por juízes, por fiscais, por assessores, por ministros, por reis, essa coisa que é o governo e que está colocando na prática a figura do Estado, isso surge no Neolítico, quando ocorre o processo de sedentarização, fixação dos homens num lugar só,
E com isso, a necessidade de organizar, que conforme os homens se sedentarizaram, se fixaram num lugar só, aumentou a população. E com isso surgiram novas necessidades. Era preciso organizar aquele coletivo ali. Para isso surgiu o Estado. Mas antes dos homens se sedentarizarem, já existia uma forma de governo, já existia uma estrutura de poder. Lá no período paleolítico, por exemplo, Idade da Pedra Lascada, né, os homens viviam em bandos. Ainda não existiam as sociedades, não existiam as civilizações. Os homens viviam em bandos. E os bandos eram comandados, em geral, por homens. Né? Hoje já se questiona esse trabalho com a ideia de que podem ter existido alguns bandos comandados por mulheres. Mas as primeiras formas de organização estatal, nós tínhamos lideranças masculinas e uma divisão do trabalho por sexo e por idade. Trabalho de homem, trabalho de mulher, trabalho de criança, de adulto e de velho. Assim que se dividiam os homens antes do surgimento do Estado, antes do surgimento do governo. Bom, dentro dessas primeiras sociedades que são lá do tempo paleolítico, o fato da pessoa ser a líder não dava para ela benefícios que nós nos acostumamos depois. O líder desses bandos não tinha uma alimentação melhor, não tinha privilégios, muito pelo contrário. Em boa parte dos casos, a liderança envolvia o líder do tempo do Paleolítico a ter que abrir mão de alguns privilégios, alguns benefícios que ele tinha. Então, um líder do período Paleolítico, por exemplo, iria comer menos, porque o melhor alimento seria dado para as mulheres, para as crianças, para os idosos, para as grávidas, e só o que sobrasse seria comido pelo líder do bando, seria devorado pelo líder do bando. Além disso, havia uma divisão a terra era trabalhada de forma coletiva, a terra era de todos, e o que era colhido da terra, ou o que era caçado, pertencia a todos do bando. Então, havia uma divisão igualitária dos frutos. Os homens ainda não produziam seu alimento, ainda não tinha agricultura no Paleolítico. Então, os homens viviam da caça, da pesca e da coleta. O que se caçava, o que se pescava e o que se coletava pertenciam a todos, e era distribuído entre todos. Nós até temos uma expressão para isso. Nós dizemos que os homens da pré-história do Paleolítico viviam numa espécie de comunismo primitivo, onde tudo era de todos do bando e era distribuído entre todos, embora houvesse funções a ser desempenhadas nesse bando. No período neolítico, ou Idade da Pedra Polida, os homens finalmente descobrem a agricultura. Né? Através da observação da natureza, a humanidade descobre a agricultura. E quando a humanidade descobre a agricultura, nós temos o processo de sedentarização. Né? A gente chama isso de revolução neolítica ou revolução agrícola. Nós temos a sedentarização, os homens se fixam num lugar só, com isso a população aumenta, e com isso nós passamos a ter uma necessidade de coordenar esse esforço de todos. Para isso surge o Estado. O Estado surge como um instrumento onde esses homens que compõem esse grupo vão se estruturar, vão se organizar, para saber quem é que vai proteger o grupo, quem é que vai governar, quem é que vai cuidar dos impostos, quem é que vai construir os prédios, quem é que vai fazer cerimoniais religiosos. Né? E aí começam a surgir, inclusive, as profissões. Quando os homens se sedentarizaram no período neolítico, começou a surgir a diversificação das profissões. E conforme as profissões começaram a surgir, umas profissões foram consideradas mais importantes do que outras. E umas profissões passaram a ter pagamentos melhores do que outras, de onde vai surgir a desigualdade social. Além disso, surge, junto com a sedentarização, junto com o surgimento de novas profissões, junto com o Estado, junto com as leis que começam a ser construídas para que todos saibam que leis eles têm que respeitar, começa a surgir, junto com tudo isso, o processo de desigualdade social e de propriedade privada. Aquele bem que era do bando, agora ele passa a ser individual. Está surgindo a propriedade privada em torno da sedentarização no período neolítico. Portanto, nós consideramos que o Estado ele surge no período neolítico, a partir da sedentarização, do surgimento da propriedade privada, do surgimento da desigualdade social, do surgimento das profissões. Neste momento surge o Estado. Existem duas versões para o surgimento do Estado. Né? Para um grupo de pessoas, que é a versão que eu defendi até agora, o Estado surge para organizar a sociedade. O Estado surge para estruturar a sociedade. Tanto que tem um grupo de pessoas vai defender a ideia de que não há sociedade sem o Estado. Né? Não é possível para os homens viverem de forma coletiva se não tiver alguém que organize esses homens.
se não tiver um instrumento de organização do convívio entre as pessoas. E o nome disso é Estado. Portanto, não haveria sociedade sem Estado. Isso é uma visão. Já existe uma outra visão, mais à esquerda, que diz que não foi bem assim. Segundo uma outra versão, essa versão, a versão de esquerda, o que aconteceu foi que, conforme os homens se sedentarizaram e descobriram a agricultura, a produção passou a ser maior que o consumo. Os homens passaram a produzir mais alimento do que podiam consumir. Um grupo de homens, não se sabe se porque conseguiram controlar as armas, ou porque conseguiram controlar a fé, não se sabe muito bem porquê, mas o fato é que um grupo de pessoas dominou os meios de produção, dominou a terra que era coletiva, dominou o alimento que era coletivo, e esse grupo, quando dominou o alimento, passou a querer se manter no domínio deste alimento. Por isso, esse grupo dominador criou um organismo que serve não para organizar, e sim para manter a desigualdade, o Estado. Portanto, ou o Estado surgiu para organizar as sociedades, ou o Estado surgiu para manter privilégios daqueles que conseguiram controlar os alimentos quando os homens descobriram a agricultura. O Estado ou nasceu como um órgão de organização, ou o Estado nasceu como um órgão de desigualdade social. Depende da ideologia de vocês. Como é que o Enem trabalha o surgimento do Estado? O Enem trabalha o surgimento do Estado como um instrumento necessário para organizar a sociedade. Os vestibulares, em geral, não mostram a versão mais à esquerda. E os vestibulares trabalham com a ideia do Estado como um organismo que surgiu para melhor organizar as sociedades. Lá no Neolítico. A partir do aumento da população, a partir da sedentarização, a partir da melhor organização dos povos, começaram a surgir as primeiras grandes civilizações. São 4 as primeiras grandes civilizações: Egito, Mesopotâmia, China e Índia. O que é Mesopotâmia? Atualmente é o Iraque, né? Que era chamado de Mesopotâmia. Essas são as 4 primeiras grandes civilizações: Egito, Mesopotâmia, China e Índia. Inclusive, nós costumamos estudar só 2 das 4. Nós estudamos uma cultura ocidental. Nós estudamos o Egito e a Mesopotâmia. A civilização chinesa e a civilização indiana nós não chegamos a estudar muito no ensino médio. Fato é que essas 4 primeiras civilizações vão desenvolver uma forma de Estado que é chamada de modo de produção asiático com um Estado agrícola de regadio. Modo de produção asiático. Mas o Egito não é na Ásia, mas o Egito é no norte da África e sofre influência da Ásia. Portanto, o Egito também é modo de produção asiático. Falou em modo de produção asiático, lembra de 4 civilizações: Egito, Mesopotâmia, China e Índia. Bom, o que tem em comum entre essas 4 civilizações? Primeiro, elas são teocracias. Elas misturam política com religião. Por que o faraó, que era o líder supremo da política no Egito, era respeitado? Porque o faraó não era um homem, ele era um deus, ele era a reencarnação de Horus e era filho de Amon-Ra. Na Mesopotâmia, por que se respeitavam os reis? Respeitavam-se os reis porque os reis eram os representantes dos deuses na terra. Vejam, eu estou misturando política com religião. Isso é uma característica do modo de produção asiático, que é o modo de produção das primeiras civilizações: Egito, Mesopotâmia, China e Índia. Bom, além de teocracia, nós temos o Estado despótico, ou seja, no Egito, na Mesopotâmia, na China e na Índia, tudo pertence ao Estado. O faraó no Egito é dono de tudo. Todas as terras pertencem ao faraó. E todos trabalham pro faraó. Até porque não estão trabalhando para um homem, estão trabalhando para um deus reencarnado. Mesopotâmia é a mesma coisa. Então, o que é o Estado despótico? É quando o Estado é dono de tudo e todos trabalham para o Estado. O que mais eu posso destacar dessas primeiras civilizações? Eu posso destacar das primeiras civilizações que o Estado ele passa a ter 2 grandes preocupações. Primeira, controlar o pagamento de impostos. E todos são obrigados a, além de trabalhar para o Estado, pagar impostos para o Estado. Aí o que se recebe em troca de tudo isso? Se recebe o alimento que o próprio Estado vai distribuir depois e se recebe a proteção do governo, a proteção do Estado. Então nós temos essa questão o Estado tem que controlar o pagamento dos impostos e o Estado tem outra função primordial. O Estado tem que controlar a produção, quanto foi produzido, quanto foi distribuído, quanto tem armazenado.
Vamos ter, para a época de secas, armazenamentos para evitar a revolta do povo. E é por isso que essas primeiras civilizações vão desenvolver a escrita, que está associada ao Estado. No Egito, nós temos os 3 tipos de escrita: hieroglífica, hierática e demótica. Na Mesopotâmia, nós temos a escrita cuneiforme. Fato é que a escrita surge associada ao governo, associada ao Estado. E a escrita surge para o Estado se organizar nessas primeiras civilizações. Depois, caminhando, nós vamos para um outro modelo de Estado. Nós temos um novo modelo de Estado lá na Grécia. Nós temos, até porque os gregos, eles têm uma questão. Apesar de a gente falar dos gregos, os gregos não eram uma coisa só. Os gregos eram divididos em cidades-estado que brigavam umas contra as outras. E cada cidade-estado ou cada polis tinha uma forma de governo. Apesar disso, não há grandes diferenças entre as formas de governo da maioria das cidades-estado gregas, das polis gregas. Por que não tem grande diferença entre as polis? Porque a maioria das cidades-estado da Grécia ou das polis gregas segue o modelo de Atenas. A maioria das cidades-estado segue o modelo de Atenas. Bom, e Atenas passou por 5 modelos, 5 momentos, né? Atenas primeiro foi uma monarquia. Depois, Atenas passou a ser uma aristocracia, quando passou a ser comandada pela elite do de terra. Depois, Atenas passou a ser uma plutocracia, quando Atenas passou a ser comandada por os comerciantes mais ricos. Depois, Atenas virou uma tirania, quando Atenas foi comandada por militares. E, finalmente, Atenas virou uma democracia. E foi a primeira experiência democrática da história, a democracia de Atenas. Só que tem que lembrar que na democracia de Atenas, ela não era tão democrática assim. Porque na democracia de Atenas, mulheres, escravos e estrangeiros não eram considerados cidadãos. E só pode participar da democracia quem for cidadão. Aí eles vão dizer, mas e por que a gente chama de democracia? Porque entre quem era cidadão, ou seja, homem maior de 21 anos, nascido em Atenas, com pai e mãe ateniense, entre esses não importava a classe social, nem quanto se tinha dinheiro. Aí está a democracia de Atenas. A democracia era voltada só para os cidadãos, que se reuniam numa assembleia chamada eclésia e tomavam as decisões em conjunto. Então, falou em democracia, mencionou democracia, lembrem-se de Atenas. Bom, a polis rival de Atenas, a cidade-estado rival de Atenas, era Esparta. E Esparta nunca foi uma democracia. Nem Esparta, nem as cidades da região que Esparta influenciava, que são as cidades da região do Peloponeso, numa região chamada de Lacônia. Na Lacônia, no Peloponeso, as cidades seguiam o modelo de Esparta. E Esparta nunca foi uma democracia. Portanto, quando vocês estiverem fazendo as provas de vocês e mencionar que a democracia ateniense se espalhou por toda a Grécia. Errado. Esparta e as cidades da volta de Esparta nunca seguiram o modelo de Atenas. Como é que a gente chama o governo de Esparta, então? Uma gerontocracia. Esparta era governada pelos homens com mais de 60 anos, nascidos em Esparta com pais espartanos. Eles tinham 2 reis, era uma diarquia, com 2 famílias rivais, um rei da família dos Ágidas, outro rei da família dos Euripôntidas, né? E além disso eles tinham uma série de assembleias onde se tomavam as decisões mais importantes. A mais importante assembleia de Esparta era a Gerúsia, composta exatamente pelos homens com mais de 60 anos. Esparta nunca mudava suas leis e, ao contrário de Atenas, que passou por 5 regimes, Esparta as coisas nunca mudavam, porque os espartanos tinham medo das revoltas dos escravos. Como Esparta tinha muito escravo, os espartanos achavam que se mudassem as leis, isso poderia ser usado pelos escravos para se revoltarem. Por isso, Esparta era sempre a mesma coisa com as mesmas leis. Para que o povo não quisesse mudar as leis, os espartanos usavam como desculpa que as leis tinham sido criadas por um semideus de nome Licurgo. E como as leis tinham sido criadas por um deus, não cabia aos homens mudar as regras de Deus. Por isso, do deus Licurgo, né? Esparta tinha sempre as mesmas leis, numa sociedade muito conservadora que era a sociedade espartana. O outro modelo clássico que nós temos, quando a gente fala da civilização clássica, nós estamos falando dos gregos, mas nós também estamos falando dos romanos.
Os romanos surgiram depois dos gregos, né? Se espalharam depois dos gregos. Só que, ao contrário dos gregos, que eram divididos em cidades que brigavam umas contra as outras, os romanos não, eles são unidos. E houve 3 fases na história de Roma. A primeira fase foi a monarquia, quando Roma teve 7 reis. Os primeiros reis de um povo chamado de latino e os últimos reis de um povo chamado de etrusco. Os etruscos, um povo muito violento, que acabaram dominando a região ali da Península Itálica, onde se formou a civilização romana. Monarquia. Depois, Roma virou uma república. Durante a República Romana, quem mandava eram os senadores. O órgão mais importante da República Romana eram os senadores. Tá, mas os senadores são legislativo. Quem é que cumpria as leis que eram feitas pelos senadores? Roma tinha 2 cônsules ao mesmo tempo. Então, quem fazia as leis e quem administrava as leis eram os senadores. Quem aplicava as leis eram os cônsules, 2 cônsules que governavam Roma ao mesmo tempo, no consulado. No final da República, nós vamos ter o enfraquecimento dos senadores e o fortalecimento dos militares. E Roma vai se tornar mais militar no final da República, o que vai, inclusive, gerar um governo dividido entre 3 generais. São os chamados triunviratos. Quando 3 generais vão governar Roma ao mesmo tempo, não vai dar certo. Né? No primeiro triunvirato, nós vamos ter a famosa disputa entre Pompeu e Júlio César, né? Que vai fazer com que Júlio César vença a disputa pelo poder contra Pompeu e se torne cônsul vitalício e ditador perpétuo de Roma. César vai acabar sendo morto pelos senadores, no Senado, né? E aí nós vamos ter a formação de um segundo trio de generais, o segundo triunvirato, que também vai descampar numa guerra entre 2 generais, Marco Antônio contra Caio Otávio. Caio Otávio vai vencer o general Marco Antônio e Caio Otávio vai se tornar o primeiro imperador de Roma. Júlio César não foi imperador. Por isso, nós temos a terceira fase da história de Roma, que é a fase do Império, durante a qual nós vamos ter a concentração do poder nas mãos do imperador e o enfraquecimento dos senadores, embora o Senado não vá desaparecer. Ele vai continuar existindo mesmo na fase imperial. Durante o Império, os imperadores, inclusive, vão começar a ser cultuados como deuses, trazendo de novo a ideia de teocracia, mistura de política com religião. Isso vai voltar em Roma na fase do Império, né? Os imperadores. Depois, no final do Império, os imperadores vão se converter a uma nova religião, o cristianismo. E a partir do imperador Constantino, inclusive, vai começar a ser construída uma igreja que mistura o cristianismo com o poder dos imperadores. A partir de Constantino começa a ser criada a Igreja Católica. Tá? Quando Roma cai, quando Roma é dominada pelos povos bárbaros, a queda de Roma nos leva para um período chamado de Idade Média. E aí nós temos uma nova forma de organização do Estado durante a Idade Média. Durante a Idade Média, nós vamos ter uma fragmentação política. O que é fragmentação? Uma divisão. Em vez de nós termos, como em Roma, um imperador que mandava em tudo, em vez de nós termos como em Esparta 2 reis que mandavam, ou como no Egito que tinha um faraó, ou como entre os persas que tinha um imperador, durante a Idade Média, pelo menos na Europa Central, a Europa vai estar dividida em feudos. O que são feudos? Latifúndios. E cada feudo vai ser comandado por um senhor feudal. E aí nós vamos ter a fragmentação política durante a Idade Média. A riqueza estava associada à terra e por isso havia constantes conflitos pela terra, o que fazia com que os senhores feudais, que são nobres, se aliassem para atacar outros senhores feudais. Nós vamos ter aquelas relações que a gente estuda quando a gente está no primeiro ano, né? A gente estuda as relações de suzerania e vassalagem. Quem foi meu aluno lembra que isso já foi tema provavelmente de alguma prova que vocês fizeram. Suzerania e vassalagem eram alianças entre nobres para brigar contra outros nobres para adquirir mais terras e com isso ter mais poder. Quem é o suzerano? O suzerano é um nobre que doa um pedaço da sua terra para outro nobre, que em troca tem que respeitá-lo. E quem é o vassalo? O vassalo é o nobre que recebeu terra do suzerano e que em troca disso tem a obrigação de defender o suzerano. Então nós temos uma relação de alianças entre nobres. Tá, mas camponês não pode ser chamado de vassalo? Não, porque camponês não recebe terra. O camponês ele trabalha na terra do senhor feudal
que é o maior poder. O camponês trabalha na terra do senhor feudal e, em troca, recebe o direito de plantar num pedacinho do feudo para sustentar a família. O servo, usando uma expressão que nós podemos dizer que o servo ele arrenda um pedacinho do feudo e, em troca, ele tem uma série de obrigações. Aquele negócio, a obrigação de trabalhar para o senhor feudal, corveia. A obrigação de doar uma parte do que o servo produz no seu pedacinho de terra para o senhor feudal, talha. Obrigação por usar a estrutura do feudo, pagar para usar, quer usar o moinho, quer usar o arado, tem que pagar, banalidade. Obrigação de pagar para a igreja uma taxa, tostão de Pedro. Obrigação de pagar quando for casar, o servo tem que pagar para o senhor feudal quando for se casar. Formariat. Obrigação de defender o senhor feudal em caso de guerra, serviço de hoste. Obrigação de oferecer a residência para o senhor feudal se ele precisar, albergagem. Né? Obrigação de pagar para cruzar as propriedades do senhor feudal, incluindo nisso pontes ou estradas, portagem. Tudo isso são obrigações dos servos com os senhores feudais. Tá? Existem reis? Existem. Só que os reis têm poderes simbólicos. Afinal de contas, quem manda são os senhores feudais. O rei nada mais é do que um representante dos senhores feudais. Né? Essa é a figura. Embora nem tudo seja assim. E aí nós passamos para outra forma de Estado. Mesmo durante essa Europa fracionada, houve alguns estados centralizados. Eu destaco dois. O Estado dos francos e o Estado dos bizantinos. O reino dos francos e o reino dos bizantinos não era dividido em feudos. Eram reinos unificados em torno de imperadores, ou reis. O reino dos francos é a atual França, que na verdade era mais do que a França, né? Era maior que a França, até porque o reino dos francos se espalhou pela Europa Central. No caso dos francos, eu vou destacar como seu maior rei, Carlos Magno, Carlos Magnífico, né? Que não é à toa, deu o nome a uma família, a dinastia carolíngia, porque ele foi o mais poderoso rei dos francos. Carlos Magno, que inclusive vai investir, vai ser um cara muito envolvido com cultura, né? Tanto que o governo dele vai ser chamado de governo do Renascimento Carolíngio, pelos investimentos dele em cultura. Além disso, vai estabelecer uma série de leis escritas para organizar o reino dos francos, as leis capitulares, né? São fatores importantes do reino dos francos. Já os bizantinos, e outro detalhe, os francos são aliados da Igreja Católica durante a Idade Média. Aliado é pouco. Os francos são íntimos da Igreja Católica durante a Idade Média, mas bota íntimos nisso. É por isso que durante o reinado de Carlos Magno, o rei Carlos Magno chegou a estabelecer pena de morte para quem não fosse católico no reino dos francos. O Império Bizantino é do outro lado. O reino dos francos é na atual França, ou seja, é no centro-oeste da Europa. Os bizantinos são no leste da Europa. Eles pegariam a região dos Balcãs hoje, né? Pegariam o que hoje é Turquia, Grécia, e aquela região de Sérvia, Croácia, Bósnia, República Tcheca, Eslováquia, Eslovênia, Polônia, Hungria, Romênia. Ali ficava o Império Bizantino. Também unificado em torno de um imperador, também considerado representante de Deus na Terra. Eles até tinham um nome para isso. Entre os bizantinos, eles chamam isso de cesaropapismo. Mistura entre política e religião. E os bizantinos misturavam política com religião na Idade Média. O rei mais poderoso, ou o imperador mais poderoso da história do Império Bizantino foi Justiniano, o rei mais poderoso do Império Bizantino. Se vamos falar de Justiniano, temos que lembrar das leis escritas que ele fez para organizar o Império Bizantino. Né? Ele vai fazer o Corpus Iuris Civilis, vai fazer o Digesto, vai fazer uma série as novelas, ele vai fazer uma série de leis para organizar de forma escrita o Império Bizantino. E qual é a religião dos bizantinos? Os bizantinos vão se desentender com a Igreja Católica. O Império Bizantino se desentendeu com a Igreja Católica e durante a Idade Média os bizantinos vão romper com a Igreja Católica. O rompimento do Império Bizantino com a Igreja Católica é chamado Cisma do Oriente. E os bizantinos vão criar uma nova igreja, a Igreja Católica Ortodoxa. E a Igreja Católica Ortodoxa, que é a Igreja do Império Bizantino, vai ser sempre associada ao poder. Os bizantinos vão misturar o tempo inteiro
política com religião. Além dos francos e dos bizantinos, nós também temos que destacar na Idade Média um outro Estado, uma outra forma de governo. Os muçulmanos, o Estado Islâmico, temos que lembrar da forma de organização dos muçulmanos. O Império Islâmico que surge na Alta Idade Média e o islamismo, o Império Islâmico, surge misturando três coisas: política, religião e guerra. O Império Islâmico ele é expansionista naturalmente, até porque os muçulmanos trabalham com a ideia de que eles têm que se espalhar, porque eles têm que levar a palavra de Alá para a maior quantidade de povos. E usando isso, eles passam a ter um argumento para se espalharem pelo norte da África, pela Ásia Menor, né? Pela Oriente Médio em direção à Índia e se espalharem ainda em direção à Europa, inclusive atacando o Império Bizantino. O Estado Islâmico, portanto, ele vai misturar política, religião e guerra. E a expansão militar vai ser sempre feita com a questão da justificativa de se estar se expandindo em nome de Deus. Ainda temos que destacar no fechamento desse primeiro vídeo que o Império Islâmico ele não impunha o islamismo. Durante a Idade Média, os muçulmanos não impunham a cultura deles. Eles respeitavam a cultura dos povos dominados. Com uma condição, os dominados tinham que pagar imposto para o Império Islâmico. Mas os muçulmanos na Idade Média são muito mais tolerantes do que os católicos. Tá? Estou com 31 minutos, estou fechando essa primeira parte desse vídeo. Vamos ter uma segunda parte que vai começar com o Estado Nacional Moderno, que é o Estado das Grandes Navegações, e vamos adiante comentando sobre outras formas de governo. Já volto.